Olá para você que nos acompanha, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Espaço Trabalhista aqui pelo canal da Prática Política e também pelo canal Em Nome da Rosa, canal do companheiro Cristiano Araújo, que é o idealizador do projeto Em Nome da Rosa. Você que está acompanhando ao vivo aqui no YouTube do canal da Prática Política, quarta-feira, 3 de abril de 2024, 19 horas 44 minutos. Agradeço demais aí a paciência também de quem, porventura, estava aguardando, né, o início do programa. Peço a você que participe pelo chat, pelo bate-papo, mandando a sua opinião, mandando a sua mensagem, o seu recado. É um assunto muito importante no programa de hoje. Por isso mesmo que eu já desejo boa noite ao Cristiano Araújo e passo a palavra para ele. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores, para quem está aqui com a gente, ou para quem vai nos assistir depois, porque sempre tem aquele pessoal que gosta de nos assistir depois, né? Bom, então hoje nós vamos falar sobre um tema bastante difícil, sobre um país que vive uma crise permanente e renitente, que nem sempre atrai muitos olhares, porque sabe como é que é, né? Não está em um grande centro, é um país que, como disse, vive crises e muitas crises desde os tempos em que conseguiu a sua independência e dura a crise até hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Haiti, né? Sobre gangues, governos, a guerra civil que se formou no país, os tempos de pós-independência, as dificuldades que o país viveu e como é que nós chegamos a esse estado de coisas que vive o Haiti nesse momento. Cristiano, é um assunto que, com certeza, como você bem falou na introdução, é muito difícil de ser abordado e eu espero que a gente consiga aqui contemplar o nosso público com uma leitura razoável, não só do que está ocorrendo neste momento no Haiti, né, que, como já diz o título aqui da live, há aí também a ameaça de uma guerra civil, até porque os dados que vêm do Haiti são os piores, assim, imagináveis. Só para vocês terem uma ideia, né, o Haiti que vive uma nova onda de violência, só nestes primeiros meses de 2024, segundo a Organização das Nações Unidas, né, o Escritório de Direitos Humanos, só nestes primeiros meses de 2024, 1.500 pessoas foram mortas. E aí, segundo a ONU, muitas foram queimadas vivas, linchadas e apedrejadas, incluindo crianças. Informação da ONU, tá? Fonte aqui é a ONU. E aí eu devolvo a palavra para o Cristiano para que a gente possa contextualizar, Cristiano, em que cenário, o que levou efetivamente o Haiti, que é um país com 11 milhões de habitantes, não é isso? Colocado. Então, tem menos pessoas vivendo no Haiti, no país, do que na cidade de São Paulo, por exemplo. O que levou, Cristiano, a este estado de coisas? Como que a gente poderia começar a contar o que levou o Haiti a passar por várias situações dramáticas, não só em relação à violência, a gente também vai abordar, imagino, durante o programa aqui, as questões climáticas, eventos da natureza que também comprometeram demais a estrutura mesmo do país. Mas, assim, de onde podemos começar a contar essa história, Cristiano? Bom, Cláudio, então, né, como eu tinha antecipado, né, a gente ia falar sobre o período pós-colônia, porque assim, Cláudio, não se entende esse estado de coisas, a política desastrosa do Haiti, se nós não olharmos para trás. E, Cláudio, quando eu fui a fundo, pelo menos minimamente, para entender o poder do colonialismo nesse país, que eu já tinha uma certa dimensão, mas eu não fazia ideia, Cláudio, o quanto que o colonialismo, seja ele oficial ou não oficial, o quanto que ele fez mal a esse país, e ele tem tudo a ver com essa situação. Porque, Cláudio, eu já tive algumas conversas com algumas pessoas do nosso campo, e muitas pessoas me questionavam por que o Haiti está desse jeito? Por que o Haiti
a exemplo de outros países que também já foram pobres, foram miseráveis, viveram guerras civis, como que alguns países conseguiram respirar? Como que alguns países, vamos lá, talvez até conseguiram se desenvolver? Por que que o Haiti não? Aí nós temos que lembrar do processo de independência do Haiti. Como é que isso se deu? Para quem não sabe, o Haiti, ele teve uma guerra com a França, de Napoleão, venceu o maior exército da época, né, o exército de Napoleão, e, por meio das suas lideranças, conseguiu declarar a independência, um país, né, de maioria negra, né, foram os primeiros ex-escravos que conseguiram formar um país independente. Isso ficou para a história, tanto é que isso se refletiu, inclusive aqui no Brasil, havia cartas e preocupações no Brasil de que pudesse acontecer um movimento parecido com o Haiti, né? Eu lembro que tive esse período na história em que a grande elite, né, tinha um medo de que o Haiti se repetisse no Brasil. Por exemplo, acho que foi a revolta do Malês. Eu acho que quando tivemos muitos africanos, que os africanos tentaram se organizar para algum tipo de revolta, os senhores de escravos tinham um grande medo, para te ver, né, Cláudio, quanto que aquela revolta daqueles ex-escravos, e vamos lembrar que uma das lideranças desse movimento de revolta contra a França, ele também tinha os seus escravos, né, olha a contradição aqui, né, e ele se reuniu com esses escravos e eles decidiram enfrentar aquelas forças francesas que estavam lá no Haiti, né, que também, né, teve esse deslocamento, assim como no Brasil, que nós tivemos o deslocamento de africanos, de pessoas de origem da África, que foram jogados para o Brasil. Lá no Haiti não foi tão diferente também. Houve esse êxodo, né? Houve essas pessoas que saíram da África e que foram parar nesse jovem país que um dia, né, ganhou o nome de Haiti. Então, Cláudio, eles venceram a batalha contra a França, só que a França não deixou barato, né? A França cobrou o preço, né? Ela cobrou uma dívida e disse, ó, vocês querem se tornar independente? Beleza, mas vocês vão ter que pagar uma indenização a nós, franceses. E essa dívida, eles só foram pagar, Cláudio, salvo engano, informações que eu peguei, em 1947, eles conseguiram pagar essa dívida, tá? E, olha só, Cláudio, o Haiti, ele se endividou 2 vezes. Ele se endividou com o país, França, e ele se endividou com o banco francês, porque ele não tinha dinheiro para pagar a dívida contraída pela sua independência. Então ele teve que buscar empréstimo nos bancos franceses, tá? Na moeda francesa. Tá entendendo? Então, eles se endividaram 2 vezes. Assim que os Estados Unidos começou a se tornar uma potência relevante, eles também recorreram aos Estados Unidos atrás de empréstimos para que eles pudessem pagar o empréstimo que eles fizeram com os bancos franceses e o seu processo de independência. E nisso, Cláudio, os haitianos não puderam investir em saneamento, não puderam investir em habitação, educação, naquilo que é o básico do básico. Mas tu pensa que a coisa parou por aqui? Não, Cláudio. A coisa, ela escala para pior. Porque nos anos de 1900, já século XX, os alemães
ocupam o território e começam a explorar as atividades comerciais, terras, né? E eles começam a passar por um processo de colonização daquele lugar, tá? É um neocolonialismo que começa a acontecer ali, tá? E aí há uma influência cultural, inclusive, em cima dos haitianos por parte dos alemães. E aí teve um paísinho que eu já falei que não gostou muito dessas ideias, né? Disse, não, peraí, que negócio é esse aí de alemães mandando no meu continente? E aí, né, para quem tem um pouquinho assim, né, de aula sobre imperialismo, já sacou que sim, estou falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não gostou nem um pouco disso e disse, não, peraí, América para os americanos. Todo mundo já viu, né? Big Stick, né? Aquela doutrina Monroe, né? E aí eles disseram, não, peraí, isso aqui é nosso. E os americanos tomaram aquela porção de terra e não só tomaram aquela porção de terra, eles começaram a comprar terras lá no Haiti e não só isso, Cláudio, fizeram uma intervenção no país, né? E militar, tá? Militar. E não só isso, eles se apoderaram de empresas e se apoderaram também dos bancos, das instituições bancárias. Por quê, Cláudio? Porque começou a acontecer algumas confusões, como é normal, né? Normal que aconteça lá no Haiti, tudo certo até aí. E aí, Cláudio, foi a desculpa perfeita para os Estados Unidos ir lá e ó, não, peraí, aqui não. Agora nós é que vamos dar ordem aqui. Fizeram uma intervenção e os Estados Unidos ficou mandando naquela ilhota ali. Até que um momento, né, eles disseram, não, não, agora a gente não precisa mais estar aqui e vocês cuidam dos problemas de vocês, né? Cláudio, essa parte aí que eu tô te relatando, que os Estados Unidos entrou no território haitiano e ele tomou conta da ilha, eu não sei, pode ser uma imprecisão minha, tá? Mas se eu não me engano, naquela época, o Haiti assumiu um status não igual, mas muito parecido com Porto Rico, tá? Muito parecido com Porto Rico, tá? Não era um país independente mais, tá? Então, assim, eles ficaram pelo controle primeiro dos franceses, escaparam, caíram no colo dos alemães, saíram do colo dos alemães, foram para o colo dos Estados Unidos, que explorou e muito, Cláudio, esse pessoal do Haiti. Então, assim, tudo o que a gente viu na história do Haiti, desde a sua independência, que teve as suas controvérsias também, a gente viu se refletindo lá no século XX, com uma série de revoltas, mortes, perseguições a ex-lideranças haitianas, e muitas delas tiveram dedo dessas grandes potências, tá, Cláudio? Nada muito diferente daquilo que a gente já viu na história mundial, seja na América, seja na África ou em outro continente, né? Para a gente resumir aqui, né, essa parte relacionada a, ao colonialismo, tá? Depois a gente foca um pouquinho mais nas lideranças haitianas, porque também há um problema de origem depois, né, que eles conseguem essa independência da França. Bacana, Cristiano, bacana essa contextualização histórica, né? E destaco aqui do que você falou, como o Haiti, mesmo depois do processo formal de independência, ele talvez nunca tenha sido independente de fato, né?
Até esse dado que você trouxe aí de que o Haiti, por um certo tempo, foi uma espécie de protetorado dos Estados Unidos, é algo assim que chama bastante atenção, né? Porque começou com os franceses, teve a passagem dos alemães e também depois os estadunidenses. Eu convido a quem está nos acompanhando ao vivo, Cristiano, que participe pelo chat, pelo bate-papo, mandando a sua opinião, até porque esse assunto do Haiti, ele merece demais esse aspecto cronológico mesmo, né? Eu acho que analisar o que está ocorrendo neste momento é muito importante, mas é impressionante como todo mundo se pergunta a respeito de por que o Haiti, diferente de outros países que também passaram por uma colonização semelhante e que depois tiveram um processo também igualmente semelhante de independência, outros países conseguiram algum grau de desenvolvimento, enquanto o Haiti não. Eu acho que essa é a dúvida que reside na cabeça de todos nós, né? Porque, Cristiano... Cláudio, acabei de confirmar aqui, tá? A informação, tá? Tá no blog vermelho.org.br, confirmando o que eu disse. Em 1915, os Estados Unidos invadiram o Haiti e impuseram um protetorado. Tá confirmado. Porque... E tem a informação até quando durou esse protetorado? Não, daí eu teria que abrir aqui a matéria do vermelho.org para ver. Mas o que eu sei, 1915, tá? Que foi que eles invadiram, mas até quando durou, cara, mas assim, eu vou dar um chute, tá? Eu acho que foi quase ali, um pouquinho antes de entrar o Papadoc, tá? Foi um pouquinho antes. Isso já na década de 80, 70? 50. Não, Papadoc é 50, quase 60, quase década de 60. Ah, então teria durado aí por volta de 35 anos, né? Esse status Isso. de doutorado, né? Década de 50. E aí, Cristiano, para devolver a palavra para você, o que mais me chama atenção nessa dúvida, né, que todos nós temos, de por que o Haiti não consegue sair dessa situação tão difícil, tão dramática. As imagens são, assim, testemunhas do que estamos falando aqui, compartilhando para vocês, né? Porque não tem uma imagem sequer, apesar que eu cheguei a assistir uma vez um documentário, um vídeo aqui na internet, não vou falar nem documentário, acho que foi um vídeo aqui no YouTube mesmo, mostrando das desigualdades, né, que existem no próprio território haitiano, né, em que em determinada região do país é uma região que ainda tem lá algum resquício de estrutura e que também, ao mesmo tempo que tem essa estrutura ela só é utilizada por quem tem muito dinheiro, geralmente de países como os Estados Unidos, né, que fazem uma espécie de turismo ali pelo Caribe, né, pelo Haiti. Mas o que importa mesmo, Cristiano, é esse dado cronológico que você traz, mostrando as raízes ou que podem ser as raízes para essa situação atual em que... Cláudio, à vontade. Tá. Ó, foi de 1915 a 1934, esse período do protetorado, tá? Quem retirou a condição, né, que tirou os marines, olha só, os marines foram parar lá no território do Haiti. Quem tirou foi o presidente Franklin Delano Roosevelt, tá? Durou Então, até 34. Então, quase 20 anos de protetorado, Uhum, né? sim. Com essa informação. Então, a informação correta é quase 20 anos de protetorado. Só para terminar, o que a gente tem visto agora, né? Porque quando se discute o Haiti, não se discute muitas raízes, né? Não se aborda muitas raízes. Eu acho que é importante a gente aqui trazer para o público exatamente esse dado das raízes para um problema que agora, neste ano de 2024, nos primeiros meses do ano, já matou pelo menos 1.500 pessoas, segundo a ONU, que não tem um governo constituído, em que uma liderança de uma gangue controla o país, que é o Jimmy Barbecue, né? Conhecido Isso. que inclusive a nossa miniatura aqui, a miniatura do vídeo, que é a liderança que está reivindicando algum espaço na transição de governo do Haiti, à base da força, à base da violência.
à base da ocupação de territórios e também do que ainda tem no Haiti de algum grau de institucionalidade. Então, ocupando prédios públicos, ameaçando ocupar e ocupando aeroporto. Então, assim, é um país sitiado por uma liderança criminosa, por uma liderança de uma gangue, que tem feito esse enfrentamento com o que restou de forças constituídas no Haiti. Então, as razões e as raízes, principalmente as raízes históricas deste problema gravíssimo e que precisa de uma solução, e a gente vai abordar ao longo do programa aqui se essa solução ela deve ser internacional, se ela não deve ser internacional também, porque há quem diga, neste exato momento, que, inclusive, eu vi uma postagem da República Dominicana, que é o país que faz divisa, né, fronteira com... Sim. Eles falando e pedindo que o Brasil, por exemplo, não intervenha no Haiti. Publicações em espanhol, né, pedindo mobilizar pessoas ali para impedir uma nova intervenção que já foi, inclusive, aprovada no Conselho de Segurança da ONU no ano passado, quando o Brasil era o presidente itinerário, né, o presidente rotativo do Conselho de Segurança da ONU, uma intervenção que será aí capitaneada pelo Quênia, sem data para início, mas que muita gente já tem visto com muitas ressalvas, porque talvez isto aprofunde a situação que já é muito dramática. Eu não vou usar nem tensa, que é dramático. Qualquer imagem que você pesquise hoje aqui no YouTube sobre o Haiti é uma situação dramática. Essa situação não só da miséria, que sempre chamou muita atenção, mas da violência. É algo assim que, inclusive, tem alguns interlocutores da ONU têm usado essa expressão, né, que o Haiti não é um país em guerra, mas gera imagens e situações como se fosse um país em guerra. E será que não está em guerra? De repente, uma guerra civil? Devolvo a palavra para o Cristiano. Cláudio, eu já considero sim que é uma situação de guerra, porque, Cláudio, ao contrário do que tu disse aí, o aeroporto já era, cara. Eles já têm o controle do aeroporto. A polícia local não consegue mais dar conta das gangues, né? Se estima aí que devam ter mais ou menos umas 200 gangues lá, mas, assim, as mais fortes são 23, tá? Uma delas do Jimmy Barbecue, que tu citou, né? E a outra eu não lembro o nome, GEP, eu não sei como é que é, porque é um nome francês, então, ou crioulo, eu não sei, né? Porque lá se mistura tudo, né? Mistura o francês com o crioulo, né? É uma língua local, mas acredito que seja francês, então não sei dizer o nome. Mas, enfim, só para te dar uma ideia, aqui aconteceu uma situação surreal, porque o presidente Ariel Henry, ele caiu porque as duas maiores facções se uniram para derrubar o governo, né? Mas é lógico, Cláudio, aí eu tenho que contar um bastidor aqui, porque assim, o que fica na mídia, o que fica geralmente na mídia é o seguinte, que o presidente Ariel Henry caiu, por quê? Porque já havia uma situação muito difícil para ele continuar, né? E, bem, nós tivemos essa coalizão das duas maiores gangues do país, né? Para ter uma ideia, as gangues dominam 80% do território de Porto Príncipe, a capital, tá? Só para te ter uma ideia da influência que eles têm. E aí muita gente atribui que foi essa coalizão que explica ele ter renunciado, mas não é verdade, tá? É verdade que sim, tem o seu sentido, tá? Mas a verdade, Cláudio, é que houve uma cúpula entre Estados Unidos e outros países, e lá é que foi decidido que o presidente, né, Ariel Henry, disse, não, beleza, então eu vou renunciar mesmo, né? E é isso aí. Houve um acordo para ele renunciar, Cláudio. Assim como houve um acordo para ele assumir, né? Eu não lembro o nome do acordo agora.
Eu não vou lembrar o nome agora do acordo de montanha, não lembro o nome do acordo agora, que foi o Montana. acordo, o acordo de Montana, que foi o acordo que, né, assegurou ele provisoriamente como primeiro-ministro, porque para quem não sabe, o Haiti já está sem governo democraticamente eleito, desde 2021, tá? Essa é uma informação que a gente tem que colocar aqui para o nosso público. E o Ariel Henry, ele assumiu nessa cúpula que houve, né, uma reunião com outros países, inclusive os Estados Unidos, né, que apoiou o Ariel Henry. E o Ariel Henry assumiu provisoriamente. E ele só poderia ficar até fevereiro. Só que o que aconteceu? Aquele negócio que não é assim comum no Haiti também, que é de os caras pegarem uma brecha, né, surge ali a oportunidade deles assumir o poder, e eles ficam. Porque foi isso que aconteceu. Porque ele viu que a instabilidade era grande no país e ele usou isso como álibi para fazer um acordo com a oposição a ele, para ele continuar provisoriamente no poder. E a oposição concordou. Disse, não, beleza, a gente está com dificuldade aqui, continua até a gente poder fazer a eleição. E isso, em parte, explica a revolta do povo também, porque ele desobedeceu. Era para a eleição acontecer em fevereiro, e ele foi se mantendo no poder, né? Então, isso também explica um pouco da revolta. Claro que também tem a questão da instabilidade econômica, pobreza, miséria, também a corrupção, que é algo muito forte no Haiti, que fez com que muitos governantes acabassem sendo expulsos, exilados ou mortos, né? Isso está na história do Haiti, né? Tanto é que o primeiro líder, um dos líderes da revolução do Haiti, ele foi morto, né? Porque ele ajudou na revolução, mas ele, sem consultar ninguém, se declarou primeiramente governador geral e meses depois, ou semanas depois, não lembro agora o período, isso não faz a menor diferença, ele se declarou imperador. E aí, pô, o pessoal ficou de cara, né? E ele não durou muito tempo no governo, viu, Cláudio? Ele não pegou, não sei, acho que não pegou 4 meses de governo, tá bom? Então, assim, já começa por aí, né? A instabilidade do Haiti. E assim seguiu o século XIX, século XX. Século XIX, século XX foi muito duro para o Haiti. Muitos não conseguiram concluir o seu governo porque os caras viam uma brecha e assumiam o poder de vez, de uma forma autoritária, e o povo não gostava e ia para cima do governante, e acontecia isso, ou era morto, ou era exilado, ou acontecia uma revolta e o cara acabava sendo apeado do poder, né? Esse é o triste destino que vem acontecendo já no Haiti há algum tempo. E, né, não aí com o presidente, desculpa, com o presidente não, com o primeiro-ministro, né, o Ariel Henry, ele quis dar um jeitinho, aproveitar uma brechinha para ele poder continuar no poder. O povo não gostou. Quando descobriu os negócios de corrupção, quando as gangues começaram a se fortalecer, ainda mais do que já estavam, e ele estava buscando ajuda do Quênia para poder combater as gangues. Bom, Cláudio, aí ficou insustentável para ele. Aí ficou insustentável para ele e o povo realmente ficou muito revoltado com o presidente Ariel Henry, assim como também já estava numa revolta geral com o presidente Jovenel Moïse, né, que, para quem não sabe, foi morto, né,
circunstâncias muito trágicas, e foi a partir da morte do presidente Jovenel Moïse que deu todo esse rolo que hoje o Haiti está sem um governo, né, democraticamente eleito desde 2021. Né? Essa é a situação que redunda toda essa causa aí que a gente está conversando aqui. Tem quem diga, eu quero saber sua opinião, que tem quem faça o recorte de 91 para cá, quando ocorreu o golpe no Haiti em 1991, também, dado pelo exército também. haitiano, quando depois com o presidente Jean-Bertrand Aristide, né? Exatamente. Uhum. Para saber sua opinião, porque, de novo, quais são as raízes para esse estado de coisas que a gente está vendo no Haiti? Porque muitas pessoas fazem o recorte daí, de 91 para cá, quando Jean-Bertrand Aristide foi quem foi eleito como primeiro presidente democraticamente eleito no Haiti, né? O Aristide ele é golpeado e depois ele volta já na primeira década dos anos 2000. Só que, mesmo ali, né, numa condução já mais democrática, com eleição e tal, veio a intervenção da ONU, aí depois veio o infeliz terremoto de 2010, se eu não estiver equivocado, não é isso? 2010. E aí uma sucessão de situações assim para os haitianos muito difícil, porque como é que este país que você mesmo trouxe aqui para a gente, que já lidou com algumas revoltas, que mesmo com a sua independência serviu de protetorado, e que quando, enfim, elegeu um presidente democraticamente, esse presidente foi golpeado, e logo na sequência vem uma intervenção da ONU, e vem essa sucessão, e vem esses eventos de natureza, né, de terremoto, que assim, destrói o pouco que se tinha construído. É muito difícil. Eu sei que eu estou sendo redundante, às vezes assim, sendo óbvio, mas é muito difícil, né, Cristiano? Cristiano, tá me escutando? Congelou aqui a imagem? Não tá. Congelou para vocês também, né? Agora voltou? É só porque eu estava aqui ajeitando aqui, Cláudio, porque estava me avisando aqui dos dados móveis, eu não me liguei que eu estava nos dados móveis. Eita, ainda bem que te avisou, porque senão, hein, vai todos os dados. Mas só para... pode parecer redundante, pode parecer óbvio, mas é uma sucessão assim de situações que eu fico imaginando qualquer país, diante dessa sucessão de eventos, qualquer país teria muita dificuldade, né, para se restabelecer. Porque, de novo, você traz aqui uma cronologia muito, muito pertinente de um país que se tornou independente, mas mesmo independente serviu de protetorado, por muito tempo independente foi governado por pessoas prepostas dessas potências, e quando elege o seu primeiro presidente democraticamente, esse presidente é golpeado, depois quando volta, há uma intervenção da ONU e na sequência já o primeiro terremoto. Então, eu falo porque só que no que eu lembrei de cabeça é uma sucessão de eventos que dificultaria o desenvolvimento de qualquer país do mundo. No caso do Haiti, tem essas características particulares de também ser um país que não tem muitos recursos, né? Não é isso, Cristiano? É um país que foi depenado, né? Se tinha, quando tinha, foi depenado, porque também tem uma dificuldade imensa em relação aos seus próprios recursos. Então, é um país imerso na miséria e que sofreu com essa sucessão de eventos que em qualquer país do mundo seria difícil de se restabelecer, mas no Haiti isso se agrava porque eles sequer têm as ferramentas para isso, institucionais, inclusive, ferramentas institucionais. Então, Cristiano, como que você particularmente vê esse recorte que muitas pessoas fazem do golpe de Estado de 91 para cá, como sendo ali um momento em que o país, o Haiti, que poderia, de repente, se desenvolver, aproveitar a década de 90, aproveitar o início do século 21, e acabou perdendo essa oportunidade porque houve essa sucessão de eventos que eu trouxe aqui para o nosso público. Bom, Cláudio, há uma razão por que eu não falei o período de 91, 94 e 96, 2004. Há uma razão bastante singular, desculpa, 2001, 2004, perdão.
há uma razão muito evidente de por que eu não citei esse período, tá? E isso ajuda a gente a entender um pouco de como que essas gangues se fortaleceram, tá? Vamos lá. Bom, quem cita esse período, 91, 90, quem citar, tá? Tá bastante correto quem cita esse período, porque realmente ali é um período bastante complicado mesmo, que o Haiti, o presidente Jean-Bertrand Aristide, como tu disse, né, foi o primeiro presidente democraticamente eleito, ele vem da teologia da libertação, né, um homem que a gente poderia dizer era um homem de esquerda, talvez, né, dentro de uma perspectiva haitiana, e ele sofre um golpe de Estado, né, e assume, como em outros países da América Latina, uma junta militar, né, e eu estou dizendo isso muito de cabeça, Cláudio, porque assim, faz muito tempo que eu vi essa parte do Jean-Bertrand Aristide, e ele consegue retornar a partir de uma intervenção dos Estados Unidos, que vê que, opa, peraí, tem coisa errada acontecendo lá no Haiti, isso aí não tá certo dos caras, pô, como assim, o Jean-Bertrand Aristide ganhou tranquilo, foi uma eleição limpa, que negócio é esse, né? Aí eles foram lá, reestabeleceram o poder do Jean-Bertrand Aristide, né, acho que ele voltou em 94, não lembro agora o período, e ele conseguiu retomar o poder, né, e governou o país. E ele, até então, era muito bem falado pelos haitianos, ele era considerado um bom governante, né? Tanto é que ele retornou ao poder, né? Já nos anos 2000. Só que daí, né? Um outro cenário bem diferente, e aí veio a decepção. E, Cláudio, por que que eu quero citar esse período aqui? E eu acho que o pessoal faz sentido deles citarem aqui os anos 90. Bom, primeiro porque ali há um cisma e mostra o quanto que quando precisa, quando vem a instabilidade e precisa alguma coisa ser feita, os militares vão lá e assumem como tutores da democracia ou de um regime qualquer, tá? E o outro ponto interessante, que eu cacei isso até mesmo na mídia haitiana, e em alguma coisa em francês que eu li também, é que assim, cara, quando o Jean-Bertrand Aristide, ele voltou, ele puniu os militares. Ele puniu os militares que tiraram ele do poder. Ele praticamente, cara, fez uma limpa, tá? Fez uma limpa. E aí, assim, as forças militares se enfraqueceram muito no governo do Jean-Bertrand Aristide, tá? E foi ali, cara, que começou as gangues a dar os primeiros passos. Elas começaram a crescer. Porque, veja bem, né, como eu disse, o Haiti, ele nunca conseguiu dar um mínimo de sustento possível, entregar o mínimo para o povo, né? Porque teve essas dívidas milionárias que eu falei para ti, né? Teve a chicana americana para eles poderem assumir o Haiti como um protetorado, né? E aqui, Cláudio, eu quero passar uma informação bem legal para ti, né, em primeira mão. Talvez nem todo mundo fala isso, mas, Cláudio, sabe quando eu te falei ali sobre os alemães e os Estados Unidos? Como é que aconteceu essa situação? Assim, os Estados Unidos, a partir do Departamento de Estado, eles se reuniram com um banco americano, se eu não me engano, cara, foi um banco de Nova York, acho que era National City Bank, National Bank of New York, não, era National Bank of New York, se eu não me engano é esse o nome do banco, tá?
Eles se reuniram com esse banco, o Departamento de Estado, e eles fizeram o desenho, né, para eles, de alguma forma, assumirem o Banco do Haiti, que era o banco maior naquela época. Eu acho que era o Banco Nacional do Haiti, eu não recordo. Mas, enfim. Oi? É que congelou aqui para mim. Não sei se congelou para o nosso público, congelou também para o nosso público. Congelou quando você falava tá. Banco Nacional do Haiti. Tá. Não, aí esse banco de Nova York, que é o Seed Bank of New York, eu acho que é esse o nome do banco agora, não recordo muito bem, ele se reuniu com o Departamento de Estado para eles fomentarem esse domínio que os Estados Unidos iria exercer sobre o Haiti e que, né, iria limitar a influência alemã no território haitiano. Aí eles fizeram esse acordo, fizeram esse desenho todo para eles obterem o controle, olha aqui, obter o controle do Banco Nacional do Haiti. E foi assim, Cláudio, que eles foram minando a presença dos alemães lá no Haiti. Esse é um primeiro ponto, tá? Esse é um ponto interessante. E, Cláudio, aí eu quero mandar uns recados para os liberais de plantão aqui, tá? Que os liberais, eles ficam plantando aí, né, que a gente tem que pagar as nossas dívidas, que o país tem que ser saneado e tal, pois o Haiti fez o trabalho de casa, o Haiti foi lá e pagou a dívida com a França, por exemplo, teve que pagar a dívida com outros países, dos quais ela contraiu os empréstimos. Olha o que é o Haiti hoje. Não consegue entregar saúde, não entrega educação, não entrega segurança, não entrega nada. Está vendo o que é esse discurso de honrar as dívidas, juntar o dinheiro para poder pagar as dívidas? Olha aí o que aconteceu com o nosso querido Haiti. E aí, Cláudio, terreno fértil, né? Numa besteira que o Jean Bertrand Aristide fez, né? Tudo bem, ele ficou na bronca com os caras, só que ele enfraqueceu o exército. E nesse enfraquecimento que aconteceu do exército, Cláudio, aí as gangues cresceram, teve o governo dele, né, nos anos 2001, 2004, um governo trágico, que descobriram que ele tinha dinheiro no exterior, né, e aí ficou difícil, né? Para ele continuar no poder. Aí houve o golpe de Estado. As gangues naquela época já estavam fortes, tá, Cláudio? Não é de hoje. Já em 2004, essas gangues já estavam bem poderosas, tá? E aí houve aquilo que todo mundo lembra, né? Que foi a missão de paz, que entre uma das missões era combater justamente essas gangues, tá? Até deu certo, até certo ponto, mas depois que terminou a missão de paz, voltou tudo ao normal, né? E aí tu imagina, teve a missão de paz, que não foi lá essas coisas, a gente sabe que teve violações dos direitos humanos, a gente sabe que houve uma série de abusos por parte dos militares, depois teve aquele terremoto trágico, que todo mundo lembra, né? Se tem uma coisa que todo mundo lembra do Haiti, é dos terremotos, do terremoto, perdão, e da missão de paz. Mas ninguém lembra do quanto que o colonialismo espoliou essa nação, ninguém lembra dessa parte da história que o Jean Bertrand Aristide enfraqueceu o exército, e isso deu muita margem para as gangues crescerem, e já em 2004 elas já estavam com muita força. E, Cláudio, e aqui que está o grande ingrediente, porque, assim como aconteceu no Equador, aconteceu também no nosso jovem Haiti. Infelizmente, chegaram os cartéis da Colômbia, chegaram lá. E aí, Cláudio, aí a coisa saiu do controle, porque quando entra a droga,
E o Haiti virou, infelizmente, uma rota da droga, de maconha e cocaína, tá? Aí, Cláudio, ninguém mais segurou, que virou uma fonte de renda para as gangues, né? Apesar de que a grande fonte de renda deles hoje são sequestros e extorsão. Tanto é que se fala hoje no Haiti que existe uma espécie de um pedágio para entrar no país, né? O risco de alguém, não só turista, tá? Mas pessoas locais. O risco de uma pessoa ser sequestrada para ela, para eles tentarem um resgate é muito grande, Cláudio. E aí o que que acontece? Se for pessoas do Haiti, essas pessoas não têm como pagar. E aí o que acontece, Cláudio? Moeda de troca. Eles vão lá e dizem, então, ó, faz o seguinte, teu filho vem com a gente e ele vai trabalhar com a gente. E aí, Cláudio, num país que não conseguiu desenvolver suas forças produtivas, não conseguiu entregar um mínimo de serviço público, o que tu acha que vai ser a oportunidade para uma juventude? Se filiar às gangues. O que não é diferente, Cláudio, daquela conversa que a gente teve sobre o Equador. O Equador é isso. Se tu for olhar, pega o histórico dos tioneiros, tá? Se tu pegar o histórico dos tioneiros e das outras gangues, que são rivais dos tioneiros, tu vai ver que a idade deles, os tioneiros, para te dar uma ideia, quando eles começaram, eram jovens de 18 a 40 anos, tá? Já as gangues mais novas ou que se desmembraram dos tioneiros são ainda mais jovens, Cláudio. São jovens que às vezes têm entre 18 a 24 anos, Cláudio. E numa situação degradante, por exemplo, contexto familiar complicado, bairros difíceis, famílias desestruturadas, não tem o mínimo de dignidade humana. Todo o contexto social e econômico fez com que jovens de 18 a 24 anos se filiassem a uma facção, a uma gangue, Cláudio. Isso aconteceu no Equador. E não é diferente do que vem acontecendo no Haiti. Assim como não é tão diferente do que acontecia em El Salvador, né, com as pandilhas, né, que hoje são combatidas lá pelo Nayib Bukele, né? Então eu queria te trazer esse contexto aqui de 91 e 94, que a atitude do Jean Bertrand Aristide teve esse contexto. Ele fez uma vingança pessoal, sim, mas isso teve uma consequência que ele deixou que essas gangues fossem escalando e ganhando um certo respeito, entre aspas, na comunidade haitiana. Muito interessante essa informação, né? De como decisões do então presidente Aristide, que foi golpeado de novo em 2004, né? Entre 2000 e 2004 governou o Haiti, geraram um embrião para essas gangues que hoje dominam o país. Agora, esse outro dado que você trouxe, das facções e dos cartéis, principalmente, isso ocorre já durante a MINUSTAH, né? Isso ocorre já durante a presença da ONU em território haitiano. Sim. Porque assim, eu até imagino que, pô, o adolescente, o jovem haitiano, eu não acho que seja só o fato de que um contexto familiar ou um contexto comunitário, mas é muito difícil, assim, se colocando no lugar, é muito difícil, Cristiano, você vê o país como um todo destruído. Porque eu fico imaginando, assim, e aqui é aquele exercício de empatia mesmo. Imagina só uma tragédia que mata 300 mil pessoas de uma vez só. E que depois daquela tragédia de 2010, o país já não estava bem. O país já não estava bem,
né? Com a MINUSTAH lá, com os capacetes azuis, com a turma da ONU, até esse dado que o Cristiano trouxe é bem interessante para se investigar mesmo, né? Como os cartéis entraram no Haiti já sob a tutela da ONU e dos capacetes azuis. Estou falando isso porque, houve facilidade ou não houve facilidade para a entrada desses cartéis? Estou falando porque é um contexto diferente de um contexto em que o país estava lá com o Aristide sem a proteção, entre muitas aspas, da ONU. Né? Agora, dito isso, eu fico imaginando qualquer cidadão haitiano que se dá conta que vive num país que por muito tempo, e assim, eu imagino que não consigam enxergar até perspectiva para sair dessa situação, que vê um país destruído, e aqui sem ser sensacionalista, é um país destruído, o Haiti, e destruído de novo por forças internacionais, pelo tal do imperialismo. Porque esse dado, por exemplo, dos cartéis, a ONU já não estava lá? Como que é? Os cartéis entram no Haiti com a ONU já presente. Outra coisa, a MINUSTAH, que duraria 6 meses, eu acho, 1 ano, durou quantos anos? 13 anos? Acho que durou 13 anos, 14 anos, ou quase 15 anos, e não estabilizou o país. Sequer conseguiu responder à tragédia que foi o terremoto de 2010 e os outros terremotos que se seguiram. Então, assim, foi um fracasso monumental da ONU, a MINUSTAH. Um fracasso no sentido que se propuseram. Qual era a proposta? Era estabilizar o país em todos os aspectos. Eles não conseguiram isso, ao contrário. Assim como o Cristiano trouxe aqui, que não falam do histórico do Haiti como um bom pagador das suas dívidas, e por isso que hoje, infelizmente, paga um preço talvez muito caro por não ter recursos, porque teve que pagar suas dívidas lá atrás, dívidas contraídas por potências, com potências. Assim como esse dado é deixado segundo plano, acontece também que ninguém hoje discute o que efetivamente fizeram os capacetes azuis da MINUSTAH no Haiti. Porque já que eles não conseguiram estabilizar o país, o que se tem notícia, Cristiano? E não são poucas notícias. Muitas notícias de crianças sendo molestadas, adolescentes. Aqui o algoritmo pode pegar isso aqui e levar para outro campo. Então, pessoas sendo molestadas, inclusive crianças, né, para o algoritmo não pegar também e acabar deturpando o que a gente está falando aqui. Mas o que veio a ser noticiado depois ou durante a própria MINUSTAH e que poucas pessoas tiveram apreço, ou que alguém possa ter investigado, ou que alguém vá dar alguma resposta para a população do Haiti? Ninguém. Porque o que saiu na imprensa foi que a operação da ONU, que era para estabilizar o país, muitos dos seus soldados, muitos brasileiros, muitos militares brasileiros, estavam lá molestando pessoas em todos os sentidos, né? Não só assédio sexual, mas assédio moral também, muita violência. Então, assim, na prática, pelo que saiu e foi repercutido depois, ainda que não tenha tido muito avanço no sentido de investigar, de apurar se aconteceu ou não, muita violência. Então, assim, não se combateu gangue, não se combateu cartel. O que aconteceu efetivamente foram vários confrontos, não dá nem para falar confronto, né? Mas, assim, várias atitudes repressivas dessas forças da ONU contra cidadãos do Haiti que estavam no seu país, que viviam ali no seu país, no seu contexto local. Então, é um mar de coisas. Desculpa aqui se eu estou sendo muito simplista, mas é que fazendo esse exercício de empatia com quem vive no Haiti, eu não consigo imaginar a pessoa tendo força para falar assim: não, eu não vou entrar em uma gangue, não, eu não vou fazer parte de um cartel, não vou me envolver com isso. Como que um cidadão, uma cidadã do Haiti vai tomar essa decisão? Eu não quero aqui falar por ele, mas como, nesse contexto todo, nesse enredo todo, como é que qualquer cidadão do Haiti vai tomar a decisão de não participar ou de não entrar, até porque ele já faz parte. Ele já faz parte, ele foi obrigado a fazer parte. Né? Quando o Cristiano fala um pouco do contexto familiar, é um contexto de um país, né, Cristiano? É um país. É um país inteiro
11 milhões de pessoas que eu tenho certeza que não conseguem enxergar muita perspectiva de melhora mesmo. E ainda mais depois de uma decisão recente de uma nova intervenção da ONU, da mesma ONU, que ficou 13 anos no país. Então, Cristiano, eu sinceramente, já vou passar aqui no chat para cumprimentar o Leandro Ferrari, que está aqui acompanhando a gente, prestigiando a nossa conversa, mas é algo muito, muito mais concreto do que apenas a leitura política mesmo, né, do imperialismo, do lado haitiano. O que está acontecendo é que nós temos, o mundo deveria olhar com mais atenção, 11 milhões de pessoas que eu tenho certeza que não conseguem ver perspectiva de melhora nas suas próprias vidas e que já estão envolvidas nisso. As reportagens dos veículos internacionais lá no Haiti mostram esse Jimmy Barbecue andando pelas ruas de Porto Príncipe com toda tranquilidade. Ah, mas ele tá de... Ele usa um aparato para... Né, usa ali o colete, usa a arma. Mas ele anda com tranquilidade, como se ele fosse a lei, como se ele fosse a institucionalidade, não de Porto Príncipe, mas do país inteiro. Ele esse Jimmy Barbecue, que eu sinceramente, assim, eu li muito por cima, mas o que eu pude ver das imagens que os veículos de imprensa de várias partes do mundo têm ido lá, conversado com ele, entrevistado ele, é um sujeito que anda com total tranquilidade, mesmo ele sendo o chefe de uma dessas gangues que tem colocado o terror no país desde o início. E o detalhe, Cláudio, ele é um ex-policial. Quando você falava sobre entrar para o crime organizado, você citou Equador, aí falou um pouco de El Salvador e também do Haiti. Eu pensei no Brasil também. Sim, claro. Porque assim, é uma escolha que é feita pelo adolescente, pelo jovem, levando em consideração o que a comunidade local dele tem a oferecer a ele. Se a comunidade em que ele vive, eu não estou me referindo à favela, estou me referindo ao meu bairro, por exemplo, ao teu bairro, ao bairro. Se o teu bairro ou o meu bairro oferece ao jovem adolescente lá uma boca de fumo, trazendo aqui o português bem claro, uma boca de fumo e nenhuma estrutura do aparato estatal, nada, zero, nada. Sequer tem asfalto ou iluminação, como é o caso, por exemplo, olha só, da minha rua. Aí o adolescente, o jovem aqui, ele... não, eu vou tentar pelos meus próprios motivos e pela minha própria força, eu vou tentar me desvencilhar disso. Tá bom. Eu acho que o Brasil ainda oferece a esse jovem esse poder de escolha. Agora, no caso do Haiti, não. Eu acho que não. Porque pelo que a gente tem notícia, um jovem adolescente que tomar a decisão hoje de não entrar para o crime organizado lá, ou para dessas facções e tal, ele já faz parte, mesmo sem entrar, formalmente ele já faz parte, porque esses 1.500 que morreram não são 1.500 pessoas ligadas às facções ou aos cartéis. Não diretamente. Agora, indiretamente, por estarem nesse cenário em que se estabeleceu esse estado de coisas que, é dramático, com certeza. Vou passar aqui no chat para cumprimentar o Leandro Ferrari, está aqui com a gente, agradeço demais ao Leandro Ferrari, sempre participando. Ô, Cláudio, tu só me dá licença só para eu mandar aqui no Discord aqui o link. Vai lá. Daí tu fica lendo aí o comentário aí do pessoal, tá? Tá. Então o Leandro Ferrari está aqui com a gente. Olha lá o Vladimir Putin. O Vladimir Putin chegou na live. O Cristiano saiu e o Vladimir Putin apareceu ali, ó. Leandro Ferrari falando assim: Banco de Nova York, me cheira aquela turma que está destruindo Gaza. Mas aqui o Brasil, apesar das dívidas, está conseguindo entregar muita coisa. A última foi a Avibras. A propósito, Leandro e a quem nos acompanha aqui no Espaço Trabalhista, nesta quinta-feira, 4 de abril de 2024, um programa aqui no canal da Prática Política tratando desta venda da Avibras, né, para a Defentex, que é uma empresa australiana, uma venda que está em andamento. Inclusive tem um vídeo aqui no canal da Prática Política que eu fiz, né, um comentário político, porque a venda não foi confirmada. E é bem interessante como
talvez o vazamento, a repercussão, essa agitação nas redes sociais, de repente pode suspender essa venda. Não estou aqui querendo plantar otimismo ou que vocês simplesmente acreditem porque eu estou falando, não é isso não. Mas, de repente, esse ambiente, né, de vazamento da informação, porque vocês, não sei se vocês acompanharam, mas a notícia de que a Vibraz estava sendo vendida a um grupo, a uma empresa da Austrália, foi dada na semana passada, né? Na semana passada, no final de março, né? Que semana passada foi final de março. E aí alguns veículos publicaram que a Vibraz estava sendo vendida para um grupo australiano e não citou, né? Esses veículos não citaram o nome da empresa, a Defentex, né? Esse grupo. Eu até achei esquisito. Porque, será que esses veículos não tinham o nome da Defentex? Talvez tivessem, mas precisassem de uma confirmação. O que eu fiz? Tanto é que eu publiquei lá no Twitter. Eu procurei uma fonte para saber se essa fonte estava sabendo de quem era a empresa e tal. E aí, essa fonte confirmou o nome da empresa. E aí eu fui lá e fiz questão de publicar o nome da empresa no Twitter, a Defentex. Eu acho que, assim, já que estamos nessa para defender a soberania nacional brasileira e, ao mesmo tempo, a nossa indústria de defesa e impedir a venda da Vibraz, ora, o caminho assim, mais óbvio para qualquer um de nós aqui é divulgar a informação completa. E isso significa ter divulgado não só que estava sendo vendida para um grupo australiano, como também o nome da empresa. Porque aí já expõe de cara quem é que está comprando e, de repente, embaraça a negociação. Foi isso que eu pensei na hora e por isso que eu publiquei lá no Twitter, já confirmando o nome da empresa, né? Publiquei, teve alguma repercussão e tal, mas assim, o que importa mesmo, independente da forma como se deu esse vazamento, é que a pressão ela ocorra para evitar a consumação disso, a consumação da venda. E eu acho que, por estar em andamento, é possível que esta venda ainda seja suspensa ou que ela seja revista. Eu acho que aí cabe também a nós, né, comunicadores sociais, militantes políticos, pessoas que estão engajadas nessa causa, tentar passar para as pessoas que a venda não foi consumada e que, portanto, uma pressão sobre o governo federal pode, de repente, embaraçar a venda. É isso que eu tentei passar no vídeo que eu publiquei aqui no canal e é o que eu estou tentando falar em todos os espaços que eu tenho conseguido falar sobre a Vibraz, porque, Cristiano, eu até estava comentando aqui com o nosso público que eu achei esquisito o vazamento parcial, porque você falou do grupo australiano, mas não falou da Defentex. E quando eu soube do nome, que eu fui ligando os pontos e pesquisei na internet. Quando eu vi o nome da Defentex, eu fiz questão de divulgar o nome para que as pessoas já soubessem o nome da empresa e de repente essa pressão, essa repercussão, esse vazamento, porque na prática foi um vazamento, já que a nota oficial da Vibraz ela foi divulgada anteontem, né? Isso? Foi ontem de madrugada, né? Então foi na terça-feira de madrugada, foi divulgada a nota da Vibraz, né? Confirmando as negociações com a Defentex. O que eu defendo e defendi no fim de semana e continuo defendendo qualquer informação sobre a Vibraz ela deve ser divulgada completa, integral, sem parcialidade. Isso significa o quê? Divulgar o que tem, porque é para impedir mesmo, para criar um embaraço, para evitar que a consumação da venda ela ocorra, né? Então acho que eu tenho uma informação, solta, porque já que estamos todos aqui militando pela mesma causa, que é impedir a venda da Vibraz, que ainda não foi vendida, não foi consumada a venda, vamos usar as nossas forças, seja lá o canal com 10 inscritos, seja lá o canal com 1.000, com 1 milhão, seja um canal voltado para as questões militares, seja um canal mais abrangente, independente. Estamos militando pela mesma causa? Então vamos divulgar o que a gente tem. Quem tiver, a gente divulga. É vazamento? Divulga, porque senão é muito, muito fácil chorar pelo leite derramado, como se diz no bom português do Brasil. À vontade, Cristiano.
Tem razão, Cláudio. A gente precisa fazer a maior gritaria possível em relação a essa questão da Avibras. Né? É necessário que todos aqueles que defendem a soberania nacional se unam de alguma forma para pressionar o governo, né? Para gente, na verdade, pressionar não, para a gente constranger mesmo o governo, porque é uma vergonha, Cláudio. A gente vê um governo que falava em reconstrução nacional, né? E de repente está aí entregando uma empresa que, poxa, é estratégica para o Brasil. E veja bem, Cláudio, eu lembro que lá no Bolsonaro a gente bagunçava, aí agora a gente vai ficar tudo calado porque, não, senão o Bolsonaro volta. E veja bem, Cláudio, eu vi até uma informação esses dias, eu não sei se eu salvei, mas eu vi na imprensa, não sei se foi na Folha de São Paulo, isso pouco importa agora, mas essa ideia de se livrar da Avibras tá com o governo. O governo decidiu isso. Eles decidiram. A gente teve aqui conversas aqui com um sindicalista, né? Tivemos uma conversa muito boa com o Weller Gonçalves. É Weller? Pois eu nunca sei o nome, se é Weller ou se é Weller. Isso, a gente teve uma conversa muito boa aqui com o Weller Gonçalves. Vai ter mais uma conversa com uma outra pessoa aqui, né? Sobre a Vibras, né? Para quem quiser, fiquem conectados aqui no canal, que o Cláudio vai voltar a esse tema aqui em uma live. Essa semana, Cláudio? Sim, né? Quinta-feira. Isso, né? Isso, perfeito. E aí, Cláudio, a gente vê, né? Que às vezes a gente vê nas bases, a gente vê no discurso de alguns parlamentares, quando eles são oposição à defesa dos interesses nacionais, das empresas estratégicas do Brasil, mas agora está todo mundo calado. Quando o governo manifesta o desejo de se livrar da empresa, e o Weller teve aqui e disse que tiveram a conversa com o governo, disseram que não, vamos ajudar e tal, mas o governo, a verdade, para quem não precisa acreditar em mim, acredita lá no Weller, diz que o governo não moveu. Entregamos a SEAT para um grupo dos Emirados Árabes e agora estamos entregando, não entregamos ainda, mas está ali para entregar, né? Sim. A Vibras, né? Governos diferentes, práticas iguais. E aí? Me permite, claro. Porque, cara, o que me incomoda demais nessa questão da Vibras, que é uma tática que eu tenho notado, a gente já até conversou sobre isso em outros assuntos relacionados ao governo. Primeiro, é que assim, o governo ele opta por não assumir, e não só não assume, como tenta justificar o que está fazendo. Então, o Carlos Arantini, que é deputado federal aqui de São Paulo pelo PT, que falou lá para a coluna da Rosiane Kennedy no Estadão sobre a Vibras. Ele disse isso. Ele disse que para o governo seria mais interessante vender para um empresário brasileiro, para um grupo brasileiro, mas que, diante do fato de que ninguém se interessou pela Vibras, nenhum brasileiro se interessou pela Vibras, vai ser entregue para esse grupo australiano ou para outro grupo estrangeiro. Ele disse isso lá na coluna da Rosiane Kennedy, e prontamente eu vi em um veículo que diz que é de mídia independente, trazendo uma lista de argumentos para defendendo a venda da Vibras. E é interessante porque um dos argumentos, eu até fiz questão, eu vou fazer esse jabá aqui, eu fiquei com isso na minha cabeça, e eu imaginei que talvez muitas pessoas não fossem assistir ao vídeo, porque é um assunto que, cara, é impressionante esse assunto da Vibras. Ele só tem alguma relevância nos canais, aqui no YouTube pelo menos, nos canais que trabalham já sobre assunto e a temática militar. De resto, a Vibras é sempre um assunto que é como se não tivesse a menor importância. E a gente está falando da chamada joia da coroa da indústria de defesa do Brasil, porque é a principal indústria, a principal fábrica, a principal empresa bélica dessa chamada indústria
de defesa do Brasil. Então, no final das contas, a gente está vendendo aquilo que nós temos de mais importante, com know-how, 60 anos de história e tal. Estou dizendo isso, Cristiano, porque o que está me incomodando não é somente o fato de permitir a venda, avalizar a venda ou entregar. O que me incomoda, às vezes, é o fato de que não só se vende ou se entrega, como tenta justificar com argumentos que não fazem o menor sentido. Um dos argumentos que eu li foi de que o Brasil precisaria vender a Vibraz, porque estatizando a Vibraz, se eventualmente estatizasse, o Brasil perderia o status de neutralidade nos conflitos. Ora, eu fiz questão de falar desse jeito no vídeo. Ora, hoje, a empresa privada do jeito que ela é hoje, por ela fabricar mísseis, foguetes, ter lá a série Astros, só por isso, a Vibraz, toda a venda que ela vai realizar do seu portfólio, ela precisa da autorização do governo federal. Ela precisa da autorização do Ministério da Defesa. Ela não vende nada sem o aval do Ministério da Defesa. Hoje. Então, se esse é o argumento de que o Brasil perderia a neutralidade nos conflitos e tal, o Brasil já deveria ter perdido a neutralidade, porque o Brasil hoje, ele avaliza as vendas na Vibraz. É ele quem avaliza as vendas na Vibraz. A Vibraz só vende aquilo que é permitido pelo governo federal. Tanto é que quando o Ministério da Defesa não permite uma venda, não é concretizada a venda. Então, assim, no final das contas, esse argumento não faz o menor sentido. E para terminar aqui rapidinho, para passar a palavra, o que também me incomoda, não sei se te incomoda, nesse caso específico da Vibraz, é que estão apontando o dedo para o governo. Apontam o dedo para o Lula, apontam o dedo... Tá bom, apontem o dedo para o Lula, apontem o dedo para o governo, mas o governo é parte. O que está muito claro já, não é de agora, não é só no caso da Vibraz, porque aí, como algumas pessoas não têm independência suficiente para poder falar essas coisas ou para poder ir até esse ponto, o que está acontecendo há algum tempo já é que as nossas Forças Armadas, nesta quadra histórica, pelo menos, eu também falei isso no vídeo, nesta quadra histórica, pelo menos, as Forças Armadas não estão nem aí para a soberania brasileira. Porque com certeza. Quem está avalizando é o Ministério da Defesa do Múcio, e o Múcio não é um preposto dos militares. Não é por nada, Cláudio, e tu tá corretíssimo, eu acho que o teu argumento é muito bom. Ué, por que então que os militares aceitaram, então, Cláudio, o Ciro fez essa denúncia até uma vez, e eu já vi mais, até alguém além do Ciro, se não me engano foi o Serjão, lá do canal, aquele lá, o cientista, o divulgador científico, tá? O Brasil tinha um sistema de satélite próprio. O que os nossos militares, no governo anterior, fizeram? Contrataram o serviço de satélite do Elon Musk. Eles não estão preocupados. Tu tá corretíssimo, Cláudio. O pessoal aponta o dedo pro Lula, eu faço isso também, tá? Não vou aqui também querer fugir da responsabilidade. Eu aponto o dedo pro Lula sim, porque ele também é parte disso, né? Mas tu tá corretíssimo, é verdade. O Exército não tá nem aí para isso. Tanto é que teve várias outras situações, Cláudio, em que o Exército poderia ter lutado pelo produto nacional e ele preferiu o produto de fora, o capacete com a tecnologia. Não vamos esquecer que eles preferiram o produto estrangeiro, não vamos esquecer que outros armamentos, outras questões envolvendo os militares, muitas vezes eles preferiram o produto italiano ou o produto nacional. Não, cara, não é nenhuma novidade. E, Cláudio, tu tá coberto de razão quando tu diz que os militares não estão nem aí para a questão nacional. E assim, eu faço questão da gente falar nesta quadra histórica, talvez na próxima, né? Porque assim, como muitas pessoas têm alguma vinculação com algum militar, ex-militar e tal, aí fica um pouco ressabiado de falar as coisas, mas o que nós estamos vendo é um conjunto da obra que não está nem um pouco se importando com o interesse nacional. Essa que é a verdade. Então, toda a institucionalidade, o que inclui as Forças Armadas, só para trazer alguns exemplos, Eletrobras, a Embraer, por sorte não foi. Então, assim, não foi porque os militares impediram, não, é porque, por sorte, a base de Alcântara, no Maranhão. Sim. Então, isso recente. Então assim... Cláudio, posso te interromper?
À vontade. Só para te dar uma ideia, cara, esses dias eu estava vendo um vídeo do Serjão, o divulgador científico aquele, né? Sim. E ele estava dizendo, cara, que, pô, cara, eu tenho gostado muito de alguns posicionamentos dele, viu? E ele falou um negócio num podcast, eu até salvei esse vídeo dele, que ele estava dizendo, cara, que com a base de Alcântara, ali, cara, quando antes daquela explosão, né, que a gente até hoje vai lá e se volta contra os Estados Unidos, dizendo que foi uma sabotagem americana lá, ele disse, cara, que aquilo ali poderia ter feito o Brasil chegar num patamar pelo menos top 4, meu, nessa área aeroespacial. O Brasil ia dar um passo gigantesco, cara, se não fosse aquela sabotagem que fizeram com a gente, sabe? Ele falou isso, sabe? Então, cara, assim, ó, vocês não têm uma noção. A gente hoje olha para a China, a gente olha, por exemplo, para a Índia, que botou lá a sonda lá no lado escuro da Lua, lá, pô, foi um grande avanço. A China também, que tem feito importantes avanços nessa área. O Brasil estava há anos-luz com o seu programa aeroespacial de lançamento de foguetes. Cara, a gente já estava há muito tempo na frente desses caras. A gente poderia estar, olha, muito na frente da Índia, poderia estar no top 4. Só que aquela sabotagem que aconteceu com a gente ferrou com tudo, a gente perdeu tudo, e desde então nunca mais, porque vem governo esse, governo aquele, eles acham que é muito caro investir na área aeroespacial, e aí ninguém investe, e quando investe isso aqui, e aí o programa não decola. E aí quando nós temos o caso aqui da Avibras, que é um dos poucos, umas poucas das joias da coroa, talvez na América Latina, uma grande experiência, Cláudio, que a gente poderia, que assim, né, Cláudio, eu acho curioso, eu não vou falar muito alto, tá? Mas assim, quando é banco, seja um governo de esquerda ou de direita, todo mundo corre para salvar, né? Mas agora uma empresa que pode te garantir uma soberania, que pode te garantir um lugar de destaque numa área, que, poxa, tu pode estar vendendo uma série de programas para outros países. Aí ninguém quer fazer. Não, isso é muito caro. A empresa é deficitária, então não vale a pena. Mas para banco, seja de esquerda ou seja de direita, sempre tem uns que correm atrás. Infelizmente, né? E eu, assim, fico incomodado. Eu usei a palavra incômodo porque é o incômodo. A partir do momento que a gente lê algo e aquilo não condiz com a realidade concreta das coisas, pô, eu acho que a gente tem que se manifestar. A maneira que eu encontro é aqui no espaço do canal da Prática Política, meu canal aqui no YouTube, mas também nas redes sociais. Eu não sou muito de utilizar o Twitter, mas quando eu vejo algo que tá fugindo muito, assim, que eu falei, não dá, porque, Cristiano, ou estamos todos aqui para valer, ou vamos cada um, no caso, quem defende, por exemplo, a Avibras, vamos cada um para o seu canto e para com isso. Porque às vezes dá a impressão, desculpa, mas assim, às vezes dá a impressão que não é para valer, entendeu? Às vezes eu fico com a impressão de que não é para valer. Não é para valer. É mais porque eu sei, por exemplo, que se eu tocar em determinado assunto, eu vou angariar mais apoio, seja like, seja inscrição no canal, seja engajamento, se eu tiver arrecadar fundos. Eu sei disso. Eu tenho essa compreensão. Então, assim, eu tenho muito... Quando eu vi essa questão da Avibras, pelo menos a maneira como estava sendo tocada no fim de semana, eu fiquei muito incomodado. Eu falei, não, vamos tentar... Vamos jogar no ventilador, sabe? Para com isso de... eu tenho uma... Meu, joga no ventilador. Vai embaraçar a negociação. Pô, que é o propósito. Alguém que quer que confirme essa negociação. Pô, ninguém quer que... é para valer ou não é? Então, dito isso, vou me conter, tá? Quem não quis vazar, beleza. Quem não quis dar o nome da empresa, beleza. Eu, assim que eu soube o nome da empresa, eu fiz questão de publicar porque eu achei que, vamos descobrir quem é essa Defentex, vamos incomodar essas pessoas, vamos impedir que isso se concretize, Não é uma defesa para valer do que é a Avibras, do que representa a Avibras. E assim,
como a gente conversou, eu, Cristiano, a gente já conversou com o Weller, se o João Brasil Carvalho Leite lá não tá dando conta, saca ele de lá. Ele é um empresário responsável? Saca ele. Acabou. Não é justo mesmo, não é justo com os trabalhadores, não é justo com a própria indústria de defesa do Brasil. Uma empresa que, do know-how, da experiência da Avibraz, com 2 recuperações judiciais, um empresário que trata a empresa como se fosse qualquer coisa. Então assim, tá vendo? Aqui não é defendendo o empresário. E Cláudio, e numa empresa, e vamos lá, Cláudio, numa empresa com o risco que precisa, que demanda pesquisa, que demanda um alto custo de investimento, não pode, Cláudio, estar em mãos privadas, Cláudio. Empresa privada é para dar lucro, né? Então não pode estar, cara. Cláudio, nos Estados Unidos, a NASA é privada? As empresas que trabalham com essa área são privadas? Acho que não, né? Será que na China é? Será que na Noruega é? Sei lá, cara. Será que na França é? Acho que não, né? Porque não é uma área para dar lucro. É uma área que poxa, cara, tu tá desenvolvendo tecnologia, é longo prazo, Cláudio. E o mercado é curto prazo, ainda mais. Não posso falar pela França, não posso falar pelos Estados Unidos, não posso falar pela Suécia, mas no Brasil é assim. Os caras querem a maior liquidez no menor tempo possível. É assim que funciona no capitalismo subdesenvolvido, na periferia, né? Então, não há sentido de uma empresa como a Avibraz estar na mão do setor privado, porque ela não vai investir, Cláudio. Isso é óbvio, ela vai preferir o lucro marginal ao investimento. Isso é básico do básico. Mas, o Cristiano, o que ocorreu com a Avibraz, e o Weller explicou isso aqui pra gente, não é que faltou dinheiro, não é que falta dinheiro, porque os contratos estão aí, as vendas são realizadas. Cláudio, lucro marginal. É isso. Não é nem falta de investimento, não é porque não dá grana, é porque não quer investir. É simples. Mas o que levou a Avibraz a essa situação de recuperação judicial é má gestão. É um empresário que não sabe administrar também. Porque, assim, não quero eximir, ao contrário. Mano, esse cara, desculpa aqui utilizar esse termo. São duas, né? São duas recuperação judicial. Pô, então assim, então, de novo, reforço isso. O João Brasil Carvalho Leite, que é o dono da empresa, que é o dono da Avibraz, que a família dele é dono da Avibraz e tal, esse cara é o responsável, o principal responsável pela situação que obrigou a Avibraz recorrer pela segunda vez a uma recuperação judicial. Estou dizendo isso, deixar muito claro isso aqui, porque os contratos estão sendo cumpridos. A Avibraz entrega o que é contratado, o que é demandado, é vendido. O dinheiro entra. O Weller mesmo trouxe isso aqui para a gente, falou assim que bastava o governo fazer um contrato emergencial. Então, assim, o dinheiro entra para pagar os salários, para poder também investir. É que, como você falou, como na cabeça desse João Brasil Carvalho Leite, o que importa é o lucro marginal, é o quanto ele, e assim, pelo que consta, não só o marginal, mas tudo que é possível ele extrair, ele vem extraindo. Bom, se é isso que está acontecendo, está muito claro que, neste caso da Avibraz, e aí não é uma discussão sobre investimento de curto ou longo prazo, porque o dinheiro está entrando. É isso. Tanto é que os funcionários estão sem receber, sem entender por que eles estão sem receber, porque a empresa tem dinheiro. A empresa tem os seus contratos, está honrando, os funcionários, os trabalhadores estão lá. Então, assim, da minha parte, vou insistir nesse assunto, porque eu acho que, como você trouxe aqui, Cristiano, e também acho que boa parte do nosso público, assim como defendemos a Petrobras, assim como defendemos a Eletrobras, assim como defendemos também outros serviços públicos, porque, ora, a gente está vendo que o Brasil está caminhando. Desculpa, vou trazer aqui uma
uma antiga novidade, sei lá, uma velha novidade, sei lá como que eu posso dizer isso. Sabe o que agora virou ativo? Porque assim, tá tudo. Daqui a pouco até o galinho lá vai virar um ativo financeiro, hein? Vai entrar na B3. Mas assim. Daqui a pouco é isso aí, né? Transforma ele no. Como é que é aquele negocinho, aquele que eles criam na internet? Como é que é? Eu esqueci o nome. Que é uma espécie de card, né? É um card. Isso, exato. Que é para vender. Cara. Esqueci o nome agora. Eu também. Tem um nome. Como que é? O Leandro tá aí, se o Leandro tiver aí, ele puder falar. Mas, assim, se o Leandro tiver aí, ele nos lembra. Sabe o que foi, Cristiano, que agora se tornou um ativo? NFT. Mas assim, sabe o que virou um ativo? Sabe o que virou um ativo? Que agora você pode antecipar pagando juros para o banco, mas você antecipa. Olha só, hein? Depois do fundo de garantia, aquele saque aniversário, depois dos precatórios, que também você pode antecipar os valores e tal, vender os seus precatórios para os bancos. Agora você pode, eu pelo menos conheci isso agora, não sei se existe há mais tempo, mas agora você pode antecipar a restituição do imposto de renda, Cristiano. Mas isso eu acho que já existia. Já existia? Acho que sim. Salvo engano, sim. Você conseguia antecipar como uma modalidade de uma espécie de empréstimo, pagando juros para banco, pelo aplicativo? Você conseguia fazer isso? Eu não. Daí acho que não. Acho que não. Eu vi pela primeira vez isso. A antecipação do imposto de renda, pagando uma tarifa, uns juros, né, para a instituição financeira que vai antecipar esse valor. E aí é claro que vai ter um deságio, né? Vai ter uma diferença do que você tem ali a ser pago pela Receita Federal para aquilo que você efetivamente vai receber antecipado. O Leandro Ferrari falou assim que já existe antecipação em banco, mas agora o que eu vi é aplicativo, que não tem nada a ver com instituição financeira. Em banco sim, em banco eu sei que sim, mas em aplicativo não, eu não sabia. É verdade, isso rolou muito, né, Leandro? Isso rolou muito, né? O ovo de Páscoa com o FGTS, eu vi muito isso, cara. Eu vi muito. Mas, Cláudio, aí agora sim, né, pra gente encerrar aqui o assunto da Vibras, a gente voltar pro Haiti, eu não sei se a gente vai conseguir voltar, né, mas vamos tentar, né? Aqui, né, Cláudio, entre nós aqui, né, a gente tem muitos homens de bem por aí que defendem o liberalismo, né? Defendem a meritocracia, que se o serviço está ruim, basta trocar. Não é assim? O serviço está ruim, troca. Aí nós temos aqui o caso da Vibras, que é uma empresa familiar, e nós já tivemos 2 recuperações judiciais. E ninguém do liberalismo brasileiro pediu para o João Brasil largar fora. E aí, Cláudio, cadê o liberalismo brasileiro pedindo? Opa, é ruim? Então vamos trocar. Mas aí não, né? Aí tem que ser só com o serviço público. Mas se for no setor privado, deixa assim, né? Vide a Enel, né? Que, o serviço tá ruim, mas vai continuar, porque sabe como é que é? Alguém precisa continuar ganhando com isso. O Ícaro Chaves, eu sei que a gente está se estendendo nesse assunto, mas assim, o Ícaro Chaves, quando esteve aqui no canal da Prática Política, ele respondeu sobre cabide de emprego, né? Porque veio um bolsonarista, imagina aqui no chat, um liberal. Eu vi. Aí ele fez questão de responder, porque assim, o que aconteceu com a Eletrobras depois que foi privatizada? Os salários da diretoria, os salários aumentaram, então tem gente ganhando 350 mil reais, tem diretor chegando a R$1 milhão de remuneração mensal na Eletrobras, e tem gente que saiu da AGU para ir lá para a vice-presidência jurídica da Eletrobras para ganhar muito mais do que ganhava no serviço público, porque o serviço público tem teto, né? Ainda que tenha lá seus penduricários. Se é que eles não recebem ações também, quando vai ver? Já eram sócios. E a denúncia toda consiste em: eu estou deste lado do balcão,
negocio a venda da empresa e 1 ano depois eu vou lá e trabalho para aquela empresa, pô. Enfim, mas os liberais brasileiros, eles não estão prontos, não estão preparados para esse tipo de discussão. Não estão preparados para essa conversa. Tanto é que eles estão defendendo aí o rapaz do Porsche. Estão defendendo o rapaz do Porsche, porque, se ele tem um Porsche é porque ele mereceu, né? Matou lá um motorista de aplicativo, sequer foi preso. Mas vai ser agora julgado e tal. Tá bom, beleza. Não. Que é assim, né? É assim mesmo que a polícia ou qualquer... Eu não vou falar só da polícia, né? Mas as instituições brasileiras, elas se comportam com todos os brasileiros, Cristiano, sem exceção. É assim que funciona com todo mundo. Se eu sair agora aqui, terminar a live, bater em um carro aí e matar alguém, eu vou ter o mesmo tratamento que o rapaz do Porsche teve. O mesmo. Com certeza. O mesmo. E você aí em Palmares do Sul, a mesma coisa, Cristiano. O Leandro Ferrari, onde ele estiver, também a mesma coisa. Porque é assim. A lei era igual para todos. No Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil, com certeza, ela vale para todos. Né? Ela vale para todos. E do mesmo jeito. Rigorosamente do mesmo jeito. Né? A polícia entra na casa de todo mundo do mesmo jeito. É coisa da nossa cabeça. A gente fica rendendo com esse assunto. Eu acho que já é bom voltar a falar do Haiti, porque a gente tá falando vamos falar desse país pobre aí, né? Vamos falar desse país pobre aí, né? Vamos falar desse país pobre aí, que provavelmente deve ser comunista, né? Esse país aí. Deve ter perdido. Deve ser, né, cara? E tal. Pois é. Deve ser um país aí, um ex-satélite da União Soviética, né? Onde é que a gente parou mesmo? Não, eu não faço a menor ideia. Eu sei que... Não, porque a gente estava falando da Minustah, se você quiser voltar, a gente estava falando da Minustah. Sim, isso, perfeito. Não, então assim, Cláudio, no tempo da Minustah, que tu estava comentando, né, o fortalecimento das gangues, do sequestro, da extorsão. Aliás, foi no tempo da Minustah, Cláudio, que se fortaleceu muito o sequestro, a extorsão, a droga também rolou muito forte também naquela época, e depois da Minustah, daí os caras nadaram de braçada, né? Aí as gangues nadaram de braçada. Mas tu foi muito feliz no comentário, e há uma crítica na esquerda de que hoje, né, eu não lembro agora o cargo dele hoje, mas naquela época ele era chanceler, né, do presidente Lula, né? Tem muita gente hoje dentro da esquerda que faz, né, uma revisão daquela operação, né, daquele acordo de paz, né, que o Brasil fez a mando dos Estados Unidos, né? Vamos ser muito honesto aqui, né? Que o Brasil decidiu, né, fazer parte, né, da missão de paz, não resolveu problema nenhum, que eles queriam trazer estabilidade política, trazer ajuda humanitária, né, combater as gangues. Isso, Celso Amorim, exatamente ele. Eu só não sei hoje qual é o cargo que ele ocupa, sinceramente eu não sei. Naquela época... Ele é secretário especial de assuntos de assuntos internacionais, né? É como se fosse como que é o nome daquele lá que era o Felipe Martins do Bolsonaro? Assim, não comparando. Perfeito. Só o cargo, perfeito. Né, gente? Sim. O cargo. Não tem nada a ver Sim. a trajetória do Celso Amorim com a trajetória do Felipe Martins, mas só o cargo, porque tem o embaixador, né? Tem o chanceler, mas o assessor especial, né? O secretário especial para assuntos internacionais. Aqui, ó, assessor-chefe da assessoria especial do presidente da República do Brasil, imagino que para assuntos internacionais. Perfeito. Cara, então, aí ele, né, entrou nessa daí, apesar de... Eu gosto muito do Celso Amorim, viu? Acho que é um grande diplomata brasileiro, mas ele entrou nessa patuscada aí, né, tentando, não acredito que por mal, claro que não, acredito que fez para tentar ajudar um país caribenho, né, um país latino-americano, caribenho, né, mas, né, fez ponte aí com os Estados Unidos nessa missão de paz, que no fim das contas não trouxe uma normalidade, não resolveu o problema econômico, não resolveu o problema político, não resolveu nada.
tá? Mal e porcamente tiveram algum sucesso em relação ao combate às gangues. E olha, um sucesso um tanto discutível, tá, Cláudio? E então, assim, não resolveu o problema. Quando acabou a missão de paz, a situação se agravou. E agora, Cláudio, a gente viu, e aí tem as coisas estranhas da história, né, Cláudio? Que muitas vezes os Estados Unidos e outras nações, eles gestam o problema, né? Isso a gente já viu na história. E depois eles querem bolar a solução, né? Assim foi no período em que o Haiti deixou de ser o protetorado, depois na missão de paz, né? Assim como foi no período da ajuda humanitária, que teve lá seus problemas também, e agora na saída institucional que assumiu o Ariel Henry, os Estados Unidos negociou também, né? O Ariel Henry entrou com o apoio dos Estados Unidos. E agora, quem é que está lá tentando mediar a situação que pode, porque, vamos lá, né? Hoje, o Barbecue, ele não aceita o governo de transição, ele não aceita a solução mediada pela República Dominicana, pelo Brasil, ou qualquer um dos representantes daquela cúpula caribenha, que eu não sei o nome, CARICOM, não lembro, né? O né? nome. CARICOM, eu acho que é CARICOM, isso, eu acho que é isso, CARICOM. Eles não aceitam, tá? Já. Isso, que ele é o presidente, né? O presidente da Guiana é o presidente da CARICOM, exato. Isso. Ele tem tentado forçar ali a mão, né, para fazer a negociação, ele tem tomado a frente dessa negociação, mas eles não estão aceitando muito bem essa situação. O Quênia também se aproximou, mas eles não querem conversa com o Quênia, e eles já disseram em alto e bom som que quem vai decidir são eles. E, Cláudio, tu não está errado quando tu diz, por exemplo, que ele anda pelas ruas como se ele fosse o representante do Estado, porque é praticamente esse o status que ele está dando para ele. Porque, veja bem, ele disse que essa escolha da liderança, quem vai dizer se eles aprovam são eles, as gangues. São eles que vão decidir. E eles estão com um exército, entre aspas, né, cada vez mais fortes. Tanto é que a polícia hoje não dá mais conta. Eles estão muito bem equipados. E isso já desde a época da missão de paz. Tá? Eles já estavam muito bem equipados. E agora, mais do que nunca, Cláudio, eles estão ainda mais equipados. Porque, como eu disse para ti, hoje a influência deles é social, econômica e política. Certo? Então, assim, eles dominaram tudo. E, cara, eles já fizeram mais de uma rebelião em presídios. E é isso que está causando a instabilidade total. Então, assim, eles têm o pessoal, né, dos maiores presídios do Haiti, eles fizeram uma rebelião, libertaram os caras, e esse é um dos motivos porque que o Haiti virou de cabeça para baixo e ninguém consegue domar a fera hoje, né? Então, sim, Cláudio, ele tem esse status de uma liderança política, em alguns momentos, aí eu não sei, né? Eu já vi alguma coisa dele, também já vi alguma coisa de imprensa aqui da América Latina, e às vezes ele parece falar assim num tom de justiça social, assim, sabe? É um discurso um tanto estranho, sabe? Mas a insatisfação com a classe política, posso te dizer assim que é uma coisa que é evidente, né? E que o povo, de alguma forma, está bem revoltado. Há uma parte que está realmente muito assustada, né, com tudo que está acontecendo, com a onda de violência, com as gangues que dominaram tudo, né? Mas há uma parte que eu acredito que tem um apoio porque existe esse medo, né, em relação à influência, né, que essas gangues tiveram, e também a revolta com a classe política que
virou o país também de cabeça para baixo, né? E desde então, o que a gente ouve muito falar no Haiti? É corrupção generalizada, seja qual foi o governo que assumiu nesses últimos anos. E ninguém toda existe esse sentimento, né, de que o povo está sendo roubado. A gente já viu isso, inclusive, com Moïse, né, que foi o presidente assassinado, né, e se falava muito da corrupção, que eles estavam sendo assaltados, que ele estava dilapidando os recursos do Haiti. E não foi tão diferente assim com o Ariel Henry, que prometia essa limpeza na política, que prometia conter a onda de violência, a crise econômica, e ele não conseguiu dar a resposta esperada, né? E assim como 2 mais 2 é 4, o que você trouxe aqui na live sobre como a política institucional do Haiti contribuiu, favoreceu para o surgimento, inclusive, destas gangues e também dos cartéis, bom, você equipara as forças institucionais com as gangues e os cartéis. Para a sociedade é isso. Não tem como distinguir o que é institucional daquilo que é para-institucional ou que é o crime organizado. Porque, de novo, se você mesmo trouxe aqui para a gente que há uma percepção de que estas gangues, elas tomaram a dimensão que tomaram ou chegaram ao tamanho que tem hoje, se deve muito à classe à institucionalidade do Haiti. E se os cartéis hoje têm a força que têm, é porque a ONU poderia ter contribuído ou contribuiu durante essa missão de paz. Então, no final das contas, nós temos aqui atores que são equivalentes aos olhos e a partir da perspectiva dos haitianos. E Cláudio, esse teu comentário é muito pertinente, viu? Porque, assim, falar de forças paramilitares no Haiti é quase chovendo molhado, cara. Porque o Papa Doc teve, o Baby Doc teve, o Jean-Bertrand Aristide também, acho que no último governo dele, né? E teve uma outra liderança que agora eu não estou lembrando o nome também, que também teve. Eu até nem sei se não foi... não vou lembrar o nome, mas eu sei que quem derrubou o Aristide foi o exército regular e um grupo de paramilitares também. Então, assim, não é à toa que a população fica perdida em aquilo que é uma força regular, aquilo que são os militares, quem é o Estado, quem são os bandidos, né? Fica essa confusão. E as atitudes são muito semelhantes, né? Porque quando tem relato de que os agentes da ONU, no caso, os militares brasileiros, fizeram o que fizeram com os haitianos, o que distingue, o que diferencia um militar brasileiro capacete azul que esteve lá e que fez o que saiu na imprensa com os haitianos de um líder ou de um membro de uma gangue ou de um cartel? Não, estou sendo muito franco aqui, não estou generalizando, estou falando daquele que hoje deveria ter sido responsabilizado e não foi. Estou me referindo àqueles que, porventura, tenham feito o que saiu na imprensa depois, sobretudo no que diz respeito a molestar os cidadãos do Haiti, principalmente mulheres, crianças e por aí vai. Cristiano, é isto. Se quiser complementar com algo, fique à vontade, senão, dado como encerrado este espaço trabalhista. Bom, então, né, Cláudio, eu espero, né, como brasileiro, latino-americano, espero que se encontre uma saída para essa situação que vive o Haiti, por mais que exista aí vozes no Haiti, e a gente sabe que não são vozes institucionais, não são. Então, eu acho que a gente não tem que dar bola para o que bandidos, vamos ser honestos aqui, bandidos estão falando. Brasil, República Dominicana, Cuba, que em algum momento também se ofereceu para ajudar, Venezuela, todos nós temos que participar para encontrar uma saída para o Haiti. Não dá para ficar calado ou ficar se importando com... se importa com um país, deixa de se importar com outro. Eu mesmo já demonstrei algumas vezes algumas broncas com Itamaraty, né? Por exemplo, eu não vi nenhuma resposta institucional lá no site do Itamaraty em relação a essa questão envolvendo
o Haiti, né? E quando a gente vê uma nota muito fria, né, em relação. Agora, se for alguma coisa que está acontecendo lá em Israel, alguma coisa acontecendo na Rússia ou na Europa, ou Ou as sei eleições lá, na Venezuela. talvez na Venezuela, eles vão correndo fazer algum posicionamento. Agora, no Haiti, cara, que o Brasil já participou de uma missão de paz super contestável, como a gente já comentou aqui, nenhuma palavra, nada, nenhum conteúdo sobre o Haiti. Cadê as lideranças brasileiras? Cadê o presidente Lula, que no passado mostrou uma preocupação? Por isso que eu fico na bronca com o Lula. Porque assim, eu lembro do Lula em 2004, eu lembro do Lula em 2010. E o Lula, ele tinha uma visão muito para a América Latina e Caribe. E parece que o Lula agora só está vendo, se dá holofote eu vou comentar, se não dá, eu vou deixar assim. O Itamaraty e o Lula estão assim. E olha que eu já disse inúmeras vezes que eu acho que na política externa o Lula é o que tem de melhor, porque o resto é de doer. Mas, infelizmente, aqui o Lula, mais uma vez, está decepcionando. Não só ele, como o Itamaraty, e a gente vê aí, inclusive, aqueles que causaram a crise estão se mobilizando, né? Estados Unidos, né? Outros países europeus aí estão se mobilizando, alguns países latino-americanos mais próximos também. E o Brasil, nada. Até quando, Cláudio? Essa é a minha pergunta para a gente encerrar aqui. Até quando? Até quando, né? Porque o pior às vezes, quando você ainda pergunta lá para o Itamaraty e fala, não, mas a gente já tomou uma decisão lá no Conselho de Segurança da ONU. Aí a decisão que eles tomaram foi uma nova MINUSTAH, né, comandada pelo Quênia. Então, mais repressão. Que já está sendo discutido. Vão apostar na mesma coisa. É o mesmo expediente. É o pior. O pior, eu não sei o que é pior. Eu não sei se é pior o silêncio ou o fato de apostar no mesmo expediente que já não deu certo. 13 anos de MINUSTAH. Enfim, mas... Isso. A gente fala muita groselha, Cristiano. Eu acho que a gente tem que parar com isso. A gente tem que cessar, porque a gente fala muita bobagem. Essa que é a verdade. E isso pega mal. Assim como o governo se preocupa com os holofotes, a gente deveria se preocupar mais também com os holofotes. Obrigado, Cristiano. Claro que foi irônico esse comentário, né? Se algum claro, com certeza. Algum babaca ou uma babaca, não sei, achar que é para valer isso aqui, desculpa, né? Está mais que convidado a não participar, a não interagir. Eu, sinceramente, não faço muita questão, não. Mas é porque dá a impressão que tudo que você fala, assim, é coisa da sua cabeça. É coisa que você tirou da sua cabeça. Às vezes até é, né, Cláudio? Às vezes até. Às vezes são opiniões pessoais, paciência. Mas, né? Cristiano, mas não tudo, Cristiano. Mas não tudo. Não, tudo não, né? Então. Mas geralmente a pessoa considera tudo. Sim. Da sua cabeça. Ela não consegue filtrar o que você trouxe nesse programa, por exemplo, do que você falou no programa passado. Não. É tudo imaginação. Né? Então fica aqui essa pergunta, né, até quando, do Cristiano. Lembrando a todos que estiveram aqui com a gente, principalmente assistindo depois o vídeo, e assistiu até o final, teve a paciência de nos escutar até o final, quero demais agradecer a quem está participando desse movimento aqui do canal da Prática Política, porque vocês devem ter notado, o canal está chegando já à marca de 500 inscritos, eu acho que vai superar. Então, assim, o que importa mesmo é o engajamento de vocês. Com críticas, sugestões, elogios, não importa. Só não vale xingamento. Mas, de resto, tudo vale. Então, agradeço demais a quem se juntou ao canal da Prática Política, está se inscrevendo no canal, está deixando o engajamento via like, compartilhando o link, assistindo aos conteúdos. Né? Eu tenho feito assim o máximo possível para otimizar o que nós temos produzido aqui no canal da Prática Política. Então, tem os cortes, tem os shorts, tem os reels lá no Instagram, tem muito conteúdo mesmo para que você possa acompanhar, e o que você espectador, espectadora, achar que pode contribuir, de repente sugerindo uma minutagem de corte, ou de repente sugerindo um convidado, uma convidada, não hesite em fazer, tá? Tem um Telegram aqui do canal, né, que aí você pode contatar diretamente, né, falar comigo diretamente, ou no Instagram também mandar uma DM,
Ou tem um e-mail, se quiser mandar um e-mail também, né? redacão@dapraticapolitica.com. redacão@dapraticapolitica.com. Agradeço demais a paciência do Cristiano. Agradeço ao Leandro Ferrari, que fez questão de participar aqui pelo chat, com suas contribuições. E agradeço demais a todos vocês, né, que estão fazendo parte desse recomeço meu aqui no YouTube, nas redes sociais, e eu espero contribuir e estou aqui disposto sempre, como sempre estive, a escutar, né, a ouvir. Acho que a gente precisa exercitar mais isso, né, escutar as pessoas, escutar o que as pessoas têm a dizer, independente do que elas estejam dizendo, mas a gente ter essa paciência, né, porque, nessa produção de conteúdo, rapidinho, às vezes a gente produz um conteúdo de 1 minuto, aí o usuário, Cristiano, teve a paciência de escutar 25 segundos, para você ver como esse aspecto do tempo, para muitas pessoas, já não tem o menor valor. Tipo assim, eu não tenho paciência para assistir um negócio de 2 horas, nem de 1, nem de 30 minutos, nem de 10 minutos, nem de 1 minuto. Eu tenho paciência para assistir 27 segundos do seu vídeo. Então estou falando isso porque é nesse contexto que a gente está aqui produzindo, segue produzindo. Cristiano no canal Em Nome da Rosa e eu aqui no canal da Prática Política. Forte abraço ao Cristiano, a todos. Até mais, muita saúde. Até a próxima. Tchau, valeu.